Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que nós estamos aqui para mais uma lição. Agora nós teremos a lição de número 2 para esse último trimestre de 2021. Estas lições são muito excelentes, ótimas, didáticas, muito bem comentadas e nós devemos aproveitar porque fala de um homem de Deus chamado o apóstolo Paulo. E nesta segunda lição nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9:1. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até ao arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Mas a igreja prevalece, a igreja continua de pé, porque é a obra de Deus. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. A igreja não é invenção humana, a igreja é uma instituição ordenada pelo Senhor. Nós teremos para esta lição o seguinte texto bíblico: Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 3, capítulo 22, versículos 4 e 5 e o capítulo 26, de 9 a 11. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Veja aqui o relato do próprio apóstolo Paulo sobre seu tempo de perseguidor da igreja. Nós vamos ver isso mais à frente. Os objetivos da lição temos como objetivo geral conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos primeiro, elencar as características persecutórias de Paulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então nós vamos observar que esta lição sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, nós vamos perceber que esta perseguição ela ainda hoje acontece em muitos lugares, em outras nações, principalmente as nações que são fechadas para o Evangelho, essas perseguições são mais acentuadas. Mas às vezes também em países até livres, nós percebemos que há ainda perseguição contra a Igreja do Senhor.
A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso, nascido em Tarso, na Cilícia. Um homem que recebeu autoridade para fazer o que realmente fez. Fariseu zeloso, filho de judeu, criado no ensinamento da lei, a Torá. Então, Saulo de Tarso foi levado a Jerusalém para aprender as sagradas letras, da lei, aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. E Saulo se destacou, porque era um homem muito estudioso, muito esforçado e também devoto, devoto dos ensinamentos, de tudo o que eles ensinavam acerca da Torá, acerca da religião judaica, baseada no Novo Testamento. Então ele se tornou um homem realmente zeloso da lei. E por isso, Saulo, ele se tornou esse homem tão perseguidor, um homem feroz, tornou-se implacável, era perseguidor da igreja e recebia cartas para que fizesse um trabalho horrível de perseguição e muitas vezes até matança, através daquela época, nos primeiros dias da igreja. A igreja sofreu muito, inclusive nós tivemos o martírio de Estevão, que nós vamos falar daqui a pouco, não é? Estevão foi um homem que também se destacou na mensagem. Estevão foi um dos 7 diáconos e morreu apedrejado, e Saulo estava também ali concordando, porque a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um mancebo chamado Saulo. A primeira parte da lição fala sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Ele chega a dizer que ajudou a bater, talvez até torturar, como o nosso comentador, pastor Alienay Cabral, diz que se não houve tanta tortura física, mas houve tortura psicológica, Então, o Saulo, ele era zeloso da lei, perseguidor da igreja, em favor da seita dos fariseus, porque ele era um fariseu, ensinado ali desde criança. Como um fariseu fanático, ele tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando, prendendo e fazendo assim arraso no meio da igreja, que eram os seguidores do Senhor Jesus, ali com o nascimento da igreja primitiva. Saulo de Tarso se destacou porque ele tinha muito ímpeto, era um homem muito corajoso, vamos dizer assim, e se destacou em todas as áreas, inclusive na violência. Ele era um homem muito violento, porque ajudou até a matar, levou pessoas presas, arrastando pelas ruas, e realmente se tornou um perseguidor implacável. Saulo usava os meios legais, ele tinha apoio da lei e das autoridades. Ele tinha apoio para atacar os cristãos, porque os fariseus entendiam que Jesus era um homem impostor e, quem sabe, um homem amaldiçoado, porque maldito aquele que for pendurado no madeiro, estava escrito, não é? Então eles achavam que Jesus era um homem até blasfemo, e blasfemava das coisas de Jeová. Mas observe, quando o Senhor apareceu a Saulo, Saulo disse: Senhor, eu não te persigo, eu persigo os cristãos.
E o Senhor Jesus disse: você persegue a mim. Por que você me persegue? Saulo, então, teve um encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco, e depois que se converteu, que foi para a missão, ele também foi sofrer realmente em favor da obra de Deus. Ele foi também perseguido. Na segunda parte da lição, nós temos agora a igreja, não é? A perseguição contra a igreja de Cristo. Os cristãos da igreja primitiva, eles sofreram muito com as autoridades, não só autoridades políticas, mas autoridades religiosas e pessoas que se achavam acima até da lei, perseguiram, maltrataram, prejudicaram muito a igreja no início. Saulo se destacou, porém tinham outros perseguidores também. Tinha autoridades que ficavam na retaguarda, dando todo o apoio, e Saulo se achava realmente ali protegido e tinha amparo legal da época para massacrar, prender, ajudar a bater, não é? Arrastar cristãos e levar presos. Então ele tinha essa legalidade, entre aspas, para fazer realmente o que ele fazia. Nós vemos aqui nesta parte da lição, contra os seguidores de Jesus, a raiva e o ódio dos fariseus e de muitas autoridades era realmente por causa de Jesus, por causa do Nazareno, o príncipe da paz, o enviado, o Messias, o Salvador. Então eles tinham ódio e eles não aceitavam Jesus como o Messias. Para eles, o Messias não poderia ser Jesus, porque Jesus veio de forma simples, de forma que confundiu os doutores da lei, os estudiosos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e Saulo, claro, também tinha essa convicção de que Jesus era um impostor, era um blasfemo, e então ele lutou com toda a força para exterminar os cristãos. No seu depoimento, Saulo diz que fazia com que pessoas blasfemassem contra Deus, através de tortura até física, vamos dizer assim, porque ele ajudava a chicotear, ajudava a bater, arrastava, quem sabe ali esmurrava, tirava sangue das pessoas. Ele mesmo disse que foi um perseguidor implacável da igreja. Então ele cria que Jesus era um impostor e não poderia haver um povo que pudesse o seguir como Deus, como Senhor, como Salvador. Então eles teriam que exterminar esse povo, porque seria uma ameaça até à religiosidade de Israel, ao que a lei para eles ensinava. Então nós vemos aqui na sequência dessa segunda parte uma intolerância religiosa e política levantou-se contra a igreja primitiva. A intolerância era muito grande. Os irmãos foram perseguidos de forma implacável, sofreram, foram presos, andavam escorraçados, muitos tiveram que sair às pressas de Jerusalém, que exceto os apóstolos, os irmãos se espalharam. Houve uma perseguição tão grande, Herodes matava a gente ao fio da espada, era uma perseguição muito grande mesmo. De certa forma, essa perseguição ajudou a expandir a mensagem do Evangelho pelos continentes, pelas regiões, porque onde os irmãos passavam, pregavam a palavra, anunciavam a Jesus como Senhor e Salvador, anunciavam a salvação através de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que e em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos.
O próprio Pedro, pregando no dia de Pentecostes, lá em Atos 10:38, disse: como Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, não é? Ungindo com o Espírito Santo e com virtude, capacitando-o com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, disse Pedro ali, naquele sermão, né? Atos 10:38, este versículo para a nossa meditação. Na terceira parte da lição, a gente está fazendo só realmente comentários para fazer assim um resumão, um aquecimento para a nossa escola bíblica dominical. E nós pedimos aos professores que estudem, pesquisem, leiam, orem a Deus, se preparem, porque estas lições são lições riquíssimas, muito boas, preciosas para o nosso aprendizado e edificação. Nessa terceira parte aqui, fala sobre quando um sistema se volta contra a igreja. Todo o sistema da época voltou-se contra a igreja do Senhor. Saulo de Tarso liderou essa grande perseguição e ela tornou-se mais violenta porque houve agressão física, houveram prisões e muita coisa ruim aconteceu naquela época. Muita gente morreu, muitos crentes tiveram que dar suas vidas naquele início da igreja. E até depois, né, até hoje morrem cristãos pelo mundo e até aqui no Brasil, vamos dizer, acontece isso também. Mas nós temos que observar que hoje, inclusive em nosso país, em nossa pátria, nós desfrutamos de um certo conforto, de uma certa tolerância, e nós precisamos aproveitar esta oportunidade que temos para transmitir a verdadeira palavra de Deus. Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para levar ao céu. Só Jesus salva, só Jesus é o Salvador. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós afirmamos isso. Então, queridos, nessa terceira parte, o sistema se volta contra a igreja. Todo o sistema estava contra a igreja do Senhor. Mas a igreja era forte, poderosa, o Espírito Santo estava atuando poderosamente. Diz que o Espírito Santo usava os apóstolos e eles pregavam com ousadia a palavra de Deus, muitos enfermos eram curados, muitos leprosos recebiam as curas. O Senhor Jesus salvava muitas almas e a igreja cresceu grandemente, espalhando-se por todas as regiões e continentes. Ainda hoje é assim, a igreja continua forte, poderosa. O sistema muitas vezes realmente é contra, pesa contra, é um sistema que está às vezes querendo sufocar a igreja, calar a igreja, mas não vai conseguir calar nem deter a igreja, porque esta igreja é uma igreja vitoriosa que marcha na autoridade, no poder do Espírito Santo. Nós que fazemos parte da igreja somos um exército forte, porque o Senhor nos fortalece, é Ele que nos enche de alegria, de gozo, de poder espiritual. Nós somos soldados de Cristo e estamos nessa batalha, nesta guerra, até o fim de nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus. Não adianta querer parar a igreja, não adianta querer deter a marcha da igreja, porque a igreja é um exército poderoso, forte e prevalecerá contra o sistema do mundo, o sistema político, religioso, seja que sistema for, seja que sistema ditatorial for, nós prevaleceremos porque o Senhor é conosco. O Senhor nos garantiu a vitória sobre o mundo e sobre toda a tempestade maligna. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. A perseguição durou muito tempo e ainda hoje perdura em muitos lugares. Quantas vezes a igreja foi perseguida? Quantas vezes a igreja sofreu ameaças? Ainda hoje, de vez em quando aparece alguma ameaça, mas poderoso é o que está conosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós seremos sempre vencedores. Aqui, nesta última parte, o pastor Elienay Cabral fala da perseguição
que a igreja sofreu aqui no Brasil também no início aqui da evangelização. Quantos não receberam pedradas, quantos não foram escorraçados, quantos não foram xingados e foram perseguidos durante os primeiros dias da igreja aqui no Brasil. Nós temos algum tempo já servindo ao Senhor e nós percebemos também que há muito tempo atrás, havia uma perseguição maior. Diminuiu, hoje nós temos assim mais liberdade para servir a Deus, mas não podemos nos esquecer de que não estamos totalmente imunes à perseguição a qualquer hora, mas nós somos fortes no Senhor, o Senhor está conosco, é Ele que nos dá força para vencer. Então, muitos dos nossos pioneiros, como Daniel Berg, Gunnar Wingre e outros pioneiros, não é? Samuel Nistron, Otto Nelson, Eurico Bergstein e outros homens de Deus, não só estrangeiros, mas brasileiros que foram os pioneiros também nesta obra, sofreram perseguição, passaram por muitas coisas, mas a igreja continua de pé, firme, forte. Todas as denominações evangélicas que formam a igreja do Senhor estão conscientizadas de que devem buscar em Deus a força, a graça, para que Deus dê fortaleza, para que o Senhor nos faça prevalecer contra este mundo de pecado, este mundo idólatra, este mundo que é contra realmente a palavra de Deus. Então, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado há muito tempo. A Bíblia se